Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma carta semanal do Instituto Mises Brasil. Turma, vou falar hoje sobre o meu último artigo na coluna da Folha de São Paulo, que foi sobre se nós somos ou não manipulados pelo Facebook e outros gigantes digitais a acreditar em certas coisas, votar de uma certa forma ou comprar certas coisas que eles queiram. Por que eu estou colocando esse tema? Porque é exatamente essa a tese do novo documentário do Netflix chamado The Great Hack, e é também de um livro chamado The Age of Surveillance Capitalism. Então tem muita gente, principalmente de esquerda, o documentário é de extrema esquerda, o livro também é uma tese de esquerda, argumentando que nós temos que controlar essas gigantes da internet porque nós somos manipulados por elas. Não estou falando sobre aquela questão da censura e tal, de dar preferência ou não. Estou falando de um outro tema. A tese deles é de que eles ativamente divulgam certos vídeos e materiais, dão preferência para certos materiais, para manipular como nós votamos ou o que nós compramos. Bom, eu acredito que, sim, é verdade que essas gigantes coletem dados nossos para tentar vender mais ou nos atender melhor em necessidades nossas, sugerindo determinados produtos, porque eles sabem que nós digitamos alguma coisa naquele sentido. Então, a gente tem aquela impressão de que, poxa, devem estar ouvindo o que a gente está falando no microfone, porque apareceu uma propaganda do que eu falei hoje de manhã. Mas os algoritmos são tão desenvolvidos que, mesmo sem ouvir nada no microfone, eles são capazes de entender o tipo de coisa que você tem interesse e sugerir alguma coisa. Assim, se você está usando uma rede social gratuitamente, e você sabe ali que nos termos eles podem usar, podem ler, não os segredos e tal, mas podem ler o que você está digitando, dando like, compartilhando, para depois fazer uma propaganda, eu acho que, do meu ponto de vista pessoal, eu não vejo problema com essa troca, né? Eu acho razoável. Quem não achar e achar que isso é um abuso, eu sei que é muito difícil, mas pode deixar de usar aquela rede social. Toda hora estão se inventando redes sociais, a gente mesmo viu como a gente era apegado ao Facebook, agora mais ao Instagram, tem outros, Twitter está crescendo e outras redes vão surgir. Então a decisão é nossa, a gente que pode decidir, se eu não estou gostando do que eu estou vendo de propaganda, do que eu estou vendo de vídeo no meu feed, qualquer coisa assim, a gente pode escolher não mais fazer parte daquela rede social. Então eu não vejo assim um grande problema de me sentir manipulado, mudar de opinião porque o Facebook quer, ou porque o Google quer. E essas são as duas empresas que são consideradas as vilãs nesse Great Hack e nesse livro, Facebook e Google. Elas estão mandando nas nossas vidas e mudaram os resultados da eleição. E eles mencionam especificamente do Bolsonaro, dizem que nós votamos no Bolsonaro por causa desses caras, no Brexit e no Trump, né, e que, portanto, a gente tem um grande problema. Eu não vejo. Outras coisas que eu mencionei no artigo foram, em primeiro lugar, a curiosidade do hacker brasileiro, que eu mencionei que na DEF CON, a conferência hacker do ano passado, um palestrante demonstrou como violar o PayPal usando exatamente o mesmo truque que esse hacker brasileiro fez. Ou seja, você descobre, em primeiro lugar, no caso do hacker brasileiro, o telefone da pessoa, você instala o aplicativo como se fosse o dono daquele telefone, e aí pede para mandar uma senha de confirmação, ou diz que esqueceu a senha e pede uma nova senha, ou pede uma confirmação de que é você mesmo, não por SMS, mas por voz. E aí, na hora que o PayPal, no caso da Defcon, ou o Telegram, no caso aqui do hacker brasileiro, começa a mandar ligação de áudio eletrônica dando o código de confirmação, você usa robôs para lotar a linha e forçar com que essa gravação de voz vá para a caixa postal. E ele descobriu que você pode acessar a caixa postal no Brasil, até recentemente,
se o seu próprio número liga para você, você acessa direto a caixa postal sem precisar colocar senha. Então, ele simulou, existem programas que simulam o telefone, e ele então ligou para si próprio, usando o número da vítima, e acessou a caixa postal onde estava o código, e acessou então o Telegram da primeira pessoa, e dali ele tem os contatos daquela, e ele usa isso para violar centenas de contas, e esse sujeito, para cada violação, meu amigo Rodrigo Marinho está aqui do lado, não vou nem olhar para ele, senão vou dar vontade de rir, mas ele sabe que para cada violação você tem uma pena, que eu não me lembro que diz o Código Penal, sei lá, 1 ano e meio e tal, o cara pode ficar preso por mais de 100 anos pelo número de violações que ele fez. Eu completo o artigo sugerindo que a gente não se comporte nas redes sociais como se deixasse a chave da nossa casa debaixo do capacho da porta de entrada. E é assim que as pessoas se comportam, como a gente viu com essas autoridades públicas que deveriam se preocupar muito com a segurança da informação e estavam aí com a chave debaixo do capacho. Então, pessoal, não usem Wi-Fi públicos ou de terceiros, sempre usem o seu próprio 3G, 4G, sempre façam atualizações, porque as atualizações bloqueiam, né? Tentem usar soluções criptografadas, usem sempre a autenticação de 2 fatores, tem várias dicas que você pode usar, mas essa é a discussão que eu fiz essa semana. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos.